Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca da salvação pelas obras da fé e não pelas obras da lei, que nós vamos compreender ao longo da série que tipo de lei é essa que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tanto combatiam na transição das alianças. Queridos, imagina, de geração em geração, termos uma fortaleza na nossa mente de que, para que possamos fazer parte da família de Deus, era necessário se circuncidar, os homens, para que todos, toda a família, enfim, pudessem participar dos demais ritos cerimoniais, todas aquelas ofertas pelo pecado, holocaustos, oblações, rituais de purificação, guarda dos sábados, guarda das festas, entrega dos dízimos, enfim. Imagina. E vem uns doidos, do nada, né? Para eles foi do nada, né? E começam a pregar, ó. Não precisa mais fazer esses ritos. Basta crer em Jesus. Naquele que vocês mesmos crucificaram. Naquele que foi pendurado no madeiro como miserável. Olha só, queridos. Imagina. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o evangelho da cruz é escândalo para os judeus. Então até mesmo aqueles que confessavam a Jesus, eles falavam, beleza, nós confessamos a Jesus, nós cremos que Ele é o Messias, entretanto, o sacrifício dele não é o suficiente. Vocês têm que continuar praticando todos os costumes de Moisés. Imagina a intensa perseguição que era na época, queridos. Então, em cima desse ambiente que os apóstolos combatiam a lei. Agora, a lei, queridos, ela não se resume somente à lei dos ritos cerimoniais. Tem a lei dos estatutos da nação de Israel. Tem a lei dos 10 mandamentos. E tem a lei que é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é chamada de lei. Jesus, quando estava falando com os fariseus, se não me engano, em João capítulo 10, ele falava assim para os judeus: vocês não sabem o que está escrito na vossa lei, que vós sois deuses? Jesus estava se referindo ao Salmo capítulo 8. Então ele chama a palavra de Deus de lei. O salmista antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, queridos. A lei é a palavra de Deus. Ela também se resume aos 10 mandamentos, ela também é a lei dos estatutos da nação de Israel, e também a lei dos ritos cerimoniais. Eu não posso pegar tudo que é lei e botar num pacote só. É lei, não estamos mais debaixo da lei. Calma. A palavra de Deus diz que a lei dos 10 mandamentos hoje, em Cristo Jesus, através do seu Espírito, está inscrita no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos praticar de todo o coração. Então, quem não pratica a lei, os 10 mandamentos, não vai ser salvo. Eu não vou nem entrar aqui nos pormenores com relação ao 4º mandamento, que é guardar o sábado. Mais para frente eu posso até gravar um vídeo falando acerca do sábado, que o nosso sábado é Cristo. Cristo Jesus está em nós. Nós já descansamos nele em espírito e nós vamos descansar literalmente na ocasião da sua volta. O sábado fala do 7º dia, o 7º milênio. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O escritor aos Hebreus fala que nós precisamos nos santificar para entrarmos nesse descanso. Por isso que nós devemos santificar o nosso sábado. Santificar o nosso espírito e santificar o nosso corpo. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Enfim. Então, o intuito dessa série é ensinar para os irmãos que há obras e obras. Há um tipo de obra que nós não devemos praticar mais para ser salvos, e tem um outro tipo de obras que nós temos que praticar para sermos salvos. Porque a fé, sem essas obras, não pode nos salvar. Amém, queridos? Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, eu considero a carta de Romanos uma carta muito complexa, muito difícil, e eu não estou nessa sozinho. Próprio Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro 3, ele fala: e temos por salvação, o nosso amado irmão Paulo, que fala de coisas difíceis de entender nas suas cartas.
Então, Pedro teve dificuldade de entender, quanto mais nós. Então, eu considero Romanos uma carta muito complexa, muito profunda. Nós precisamos conectar com os profetas, com a lei. A lei que eu me refiro aqui é os 5 primeiros livros da Bíblia. Precisamos conectar com Gálatas. Né? Romanos e Gálatas são muito parecidos. Então nós precisamos somar as verdades para conseguirmos compreender o que estava na mente do apóstolo Paulo quando ele escreveu Romanos. E na primeira vez que ele fala sobre justificação, ele fala que o homem ele não é justificado simplesmente porque ele ouve a lei, mas porque ele pratica a lei. E aqui, nesse sentido aqui, é a lei dos 10 mandamentos, e também a palavra de Deus. Porque os 10 mandamentos resumem todos os mandamentos da lei, que é a palavra de Deus. Então, ninguém é justo só pelo simples fato de crer em Jesus, no sentido de ele ter feito por mim. Não é, justificação não é isso, queridos, porque se fosse assim, toda a humanidade seria justificada. Há necessidade de obras, de resposta, porque a fé, que é um dom de Deus, que se manifesta na nossa vida, nos trazendo salvação, embora ela não venha de si mesma de nós mesmos, vem de Deus, porque sem a fé dele nós não podemos crer nele, porque é o Espírito dele que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, então essa fé não vem de nós mesmos, é dom dele, mas essa fé, ela precisa de legalidade, porque sem obras a fé é inoperante. A prova de que nós temos fé é quando nós praticamos. Se nós não colocamos em prática aquilo que nós dizemos que cremos, nós não temos fé. Nós vamos ver isso ao longo da série. Tiago fala, mostra-me a sua fé sem as obras, que eu pelas minhas obras vou mostrar a minha fé. Ele fala de Raabe, a prostituta. A Raabe foi justificada por obras. Aquele cordão de fio de escarlata que fez com que o povo, que fez com que os espias saíssem em segurança e na volta, quando eles foram tomar a cidade de Jericó, eles viram aquele cordão de escarlata que é vermelho, que tipifica o sangue de Jesus, que nos salva, que nos purifica de todo pecado. Nesse mesmo contexto, nós aprendemos que Tiago não fala que aquele cordão de fio de escarlata em si salvou a Raabe e sua família. Não foi o cordão em si, não foi o sangue de Jesus em si que nos salva. E o Tiago diz que ela foi justificada pelas obras. Houve uma ação correspondente. Então até mesmo o novo nascimento, queridos, ainda que nós não pratiquemos literalmente na prática, mas a disposição no coração em se arrepender é o que conta para Deus. Ainda que durante a jornada nós vamos cair. O ladrão na cruz, ele foi salvo sem praticar obras na prática, mas Jesus Cristo detectou no coração dele uma disposição de se arrepender. Tanto que ele falou para o seu comparsa, né? Você não teme a Deus? Está lá em Lucas 23. E nós sabemos que temer a Deus é estar disposto a fazer tudo o que ele manda. Ou seja, de forma indireta, o ladrão, ex-ladrão, né? Ex-malfeitor, chamou Jesus de Senhor ali. Confessou Jesus como Senhor. Estando disposto a fazer tudo o que ele ordena, foi salvo. Então ninguém consegue enganar a Deus. Então não adianta só crer que Jesus é bom, que ele é amor, que morreu por mim, que ele fez tudo por mim, e eu vou continuar na minha vida de prática pecaminosa e estou achando que eu estou salvo. Não é assim. A salvação é por obras. Mas que obras? Obras da fé. Amém, queridos? Então eu vou ler só 2 textos aqui. Nas próximas gravações eu vou ler mais a Bíblia dentro do seu contexto. Nós vamos ler muitas passagens bíblicas dentro do seu contexto. Eu vou ler capítulos inteiros para que nós possamos compreender o contexto. Vou ler aqui primeiro, já falei para os irmãos, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Essa é a justificação pela fé. Os que praticam a lei. 1 João 3 diz que justo é aquele que pratica a lei. E nesse mesmo contexto, Romanos capítulo 2, verso 7, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Vou ler depois esse texto mais completo. Mas olha só como ele fala acerca da vida eterna. A vida eterna, Romanos 2 e 7. A vida eterna, um pouco antes, verso 6. Deus recompensará cada um de nós segundo as suas obras. A saber, como é que ele vai recompensar o ser humano?
de acordo com as obras que nos salvam, as obras que dão vida eterna. Que obras são essas? A vida eterna aos que com perseverança em praticar o bem. Em praticar obras, é o contexto. Esses que perseveram em praticar o bem, praticar obras, porque seremos julgados de acordo com as nossas obras, esses procuram glória, honra e incorrupção. Cristo em nós, a esperança da glória. Teremos nosso corpo glorificado na vinda de Jesus, teremos honra, porque seremos honrados por Ele, e teremos a incorruptibilidade do nosso corpo. Viveremos eternamente com Ele, na ocasião da sua volta, para aqueles que perseveram em praticar o bem. Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados os que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida é Cristo, vida eterna. Ele, o Pai, conheceu o Filho e conheceu o Pai para tudo sempre. Então, queridos, essa é a verdade da palavra de Deus. Sem obras ninguém é salvo. Que obras? Da lei? Não, da fé. Ó insensatos Gálatas, Gálatas 3, versos 1 e 2. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, a habitação do Pai e do Filho, pelas obras da lei ou pela pregação da fé, que é gratuita, ou seja, gratuito porque não precisa mais fazer aqueles esforços para poderem ser salvos. As obras da lei, queridos. Amém? Que obras são essas? Que eu falei no início do vídeo. Guarda dos sábados, sacrifício de animais, oblações, o ritual de purificação, entrega das ofertas de cereal, ofertas de manjares, dos dízimos, lua nova, dias, meses, épocas, enfim, queridos, não é por causa disso que nós somos salvos. Jesus Cristo é o cumprimento dessa lei. E essas leis só foram instituídas porque o povo não foi obediente aos 10 mandamentos no Monte Sinai. Essa lei foi instituída após a infidelidade do povo, mas Cristo Jesus é o cumprimento dessa lei. Essa lei apenas nos conduziu até Cristo. Cristo é a realidade. Amém, queridos? Nós vamos falar muito mais acerca deste assunto. Eu creio que se você abrir teu coração para a verdade, o Espírito Santo vai te convencer dessas verdades e vai fazer com que a tua leitura da palavra vai mudar, queridos. Vocês vão ler uma Bíblia que não é ensinada em boa parte dos lugares. Está na nossa frente. Amém, queridos? Então é isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E conhecereis a verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, e a verdade nos libertará. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.